Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar com SolidWorks 2014. Vamos desenvolver este exemplo. Primeiramente vamos selecionar um esboço no plano frontal e vamos desenvolver este contorno da peça para que depois possamos usar o dimensão inteligente para determinar as dimensões. Então, plano frontal, esboço, linha, em torno da origem, vou fazer um contorno semelhante ao existente na peça do meu exemplo. Agora que eu tenho um contorno parecido com essa vista, vou dimensionar a altura, vou dimensionar aqui o comprimento, a altura. Eu tenho aqui na peça, vou colocar o comprimento de 42, depois coloco aqui essa altura de 30. Aqui do outro lado é a mesma altura de 30. Vou, em relação à origem, deixar a origem no centro da peça com 15 em ambos os lados. Posicionar a origem em relação à minha parede a 21, metade de 42. Deste ponto até a origem é metade de 11, que é 5,5. Desse ponto até aqui, então, vou ter 11. Esta altura tenho 4. Essa altura eu tenho 3. Aqui também 4. Da origem até essa parede eu tenho 8. Metade da cota de 16. E aqui eu tenho 16. Então, se você observar essas dimensões da peça, na parte de baixo, seriam o que está representado aqui: 11, 16, 4, 3, 30 de altura, 42 de comprimento. Agora eu tenho que dimensionar esta parte da peça, em relação também à origem. Primeiro eu posso selecionar este ponto em relação à origem e determinar que ele vale 1 milímetro. Se você analisar a peça vale 2. Então tem 2 por 11 de profundidade. Em relação à origem eu deixei 1 para a direita. Agora a largura é o dobro de 1, então é 2. Então ela está posicionada a 1 milímetro, tem 2 de largura. Aqui eu tenho uma dimensão de 20 para 42, então tenho 22 de diferença, dividido por 2, tenho 11 em cada lado. Então aqui eu vou ter 11, enquanto que do outro lado também tem 11. Essa linha começou a me atrapalhar, vou apagar ela. Vou deletar essa linha. Vou fazer uma nova linha aqui. Vou ligar esse ponto. Agora eu tenho um perfil parecido. Se você fazer por trigonometria, você vai ver que esse 90 graus, posicionado aqui com 11, você vai ter um triângulo representado aqui. E esse triângulo, a 45 graus, ele vai me dar uma relação que essa altura vai dar 2 milímetros. 2 de largura e 2 de altura. É só você construir um triângulo cujo lado seja metade de 20, ou seja, tenha 10 até essa linha de centro. Porém, você tem que considerar que tem 1 milímetro do rasgo até esta aresta. Então você vai ter 9. Um lado tem 9, o ângulo 45 graus. Você vai encontrar essa medida de 9 na altura. Se um cateto tem 9, na hipotenusa também tem 9, então 11 menos 9 de altura, essa altura vai sobrar 2. É só fazer o triângulo de 9 por 45 graus, você vai ver que os dois catetos vão ser iguais. Então
Então, dimensão inteligente. Essa altura tem 2. Essa altura também tem 2. E completando. Aqui ficou um ponto errado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou pegar essa altura de 11 primeiro. Dimensão inteligente. 11. Vou apagar esta cota. Temos um pontozinho aqui. Vou apagar esse ponto. Que sobra. Vou fazer uma nova linha. Ligando esse ponto até aqui. Agora eu tenho a possibilidade de manter esta parede até aqui com 1. Manter o rasgo com 2. A altura eu já tenho. Agora sim eu posso determinar aqueles 2 que a gente viu em função de trigonometria. Agora eu tenho um perfil pronto, cotado. Vou ter aqui recursos, ressalto estudado. Vou manter isso no plano médio. E vou determinar essa altura, essa largura da peça de 30. E ok. Já tenho o perfil da peça. Pronto. Pego um esboço nessa face. Clico na face, pego um esboço, dou um Ctrl 8. Retângulo de canto. Clico. Clico. Mais uma vez. Analiso as dimensões dele. Então, dos dois lados eu tenho um corte. Então, vai ser 20 de largura. Se eu tenho essa referência de 30 até aqui, 30 para 42 eu tenho 12. Então, eu tenho 6 cada lado aqui de profundidade. Se eu tenho 20 de largura, a peça é 30, então eu tenho 5 cada lado. Então, eu tenho 6 de profundidade e 5 de posição. Dimensão inteligente. 6. Posição 5. Largura 20. Posição 5. Profundidade 6. Largura 20. Posso ir lá em recursos, corte extrudado, vou dar um Ctrl 7. Ele vai ter que ser passante realmente, tá vendo? Aqui embaixo na peça. Dá OK. Tá feito o perfil da nossa peça. Vou dar um Ctrl 7 para ficar na perspectiva. Pessoal, esse seria o exemplo básico de hoje. Um exemplo bem simples de construção no SolidWorks para nossas aulas iniciais. Um forte abraço e até a próxima aula.